Boas, hoje eu quero falar acerca dos problemas e dos falsos problemas, porque às vezes confunde-se muito as coisas e por vezes geram-se problemas eh, em cima de pseudo-problemas. Por vezes, a partir de um pseudo-problema, de uma forma negativa de nos relacionarmos com uma coisa que é simplesmente o que é, nós criamos um problema que a priori não existia. Ou prioristicamente não existiria, se não fosse a nossa forma deficiente de nos relacionarmos com aquilo que é simplesmente o que é, não sendo necessariamente um problema para nós. Uh, e para isso eu vou dar vários exemplos, ou pelo menos um exemplo, que é a questão da autoestima. Quando uma pessoa não tem autoestima, quando uma pessoa não gosta dela mesma, quando uma pessoa não está centrada nela mesma, e atenção que a autoestima envolve muita coisa, mais do que as pessoas imaginam, além da autoconsciência e tudo isso, a questão da independência emocional. Quando uma pessoa depende emocionalmente daquilo que os outros pensam acerca de si, depende que os outros reconheçam, que os outros falem bem, que os outros pensem bem, que os outros concordem, que os outros não critiquem. Pronto, por exemplo, quando os outros decidem pensar mal de nós, porque há pessoas que simplesmente pensam mal de nós, ou simplesmente pensam mal de tudo e toda a gente, e nem vale a pena esperar que elas pensem bem de alguma coisa porque elas estão frustradas e vão pensar mal de tudo, são sempre a julgar, às vezes até se alimentam do poder sobre as emoções dos outros, portanto elas alimentam-se egoicamente do poder que sentem quando pensam mal de alguém, falam mal de alguém, falam mal de uma pessoa e a outra pessoa sofre com isso. Portanto, mas isso é outra coisa agora. Quando uma pessoa depende emocionalmente que alguém pense bem de nós e por alguma razão essa pessoa pensa mal de nós, quando uma pessoa ou fala mal de nós, ou seja o que for, isto é um exemplo que agora me ocorreu que acho que é importante para falar. Uh, a questão da pessoa falar mal de nós e pensar mal de nós, muitas vezes, é simplesmente o que é. Posso até falar em que nem sequer é um pseudo problema. É o que é. Está fora de nós. Portanto, quando é que se começa a criar o problema? O problema começa-se a criar quando eu não consigo ver que aquilo tem o valor que tem, quando, além de não conseguir ver que aquilo tem o valor que tem, eu já começo a imaginar que há um problema, portanto, começa a gerar ali um pseudo-problema, é um falso problema, e eu, eventualmente, não tendo autoestima, eu vou criar um problema em cima disso. Portanto, em vez de ser simplesmente o que é, ou então um pseudo-problema, torna-se um problema quando eu reajo negativamente ao facto de outra pessoa ter uma perspectiva negativa relativamente à minha pessoa. Portanto, há muitos problemas que no fundo começam sendo ou nada ou pseudo-problemas. Tudo tem a ver com a nossa forma de nos relacionarmos com os assuntos, com as questões, com as situações, com os acontecimentos. A questão do apego. O apego a determinadas crenças, pessoas, ideias, ideologias, mas neste caso o apego a determinadas pessoas. Quando a pessoa não quer estar connosco e uma pessoa está apegada a ela, em termos de relacionamento afetivo, por exemplo, o problema existe porque a pessoa tem apego. O problema não existe propriamente porque a pessoa quer ir à vida dela e afastar-se de nós, por exemplo. Muitas vezes aquilo que as pessoas vivem são pseudo-problemas transformados em problemas por causa da forma com que as pessoas se relacionam com os pseudo-problemas. Coisas que só são problemas porque nós criamos problemas relativamente a ele. Porque nós temos deficiências emocionais, porque nós temos dependências emocionais, porque nós não temos autoestima, porque nós, não, em vez de estarmos centrados em nós mesmos, estamos centrados nos outros. E como estamos centrados nos outros, dependemos que os outros nos reconheçam, que os outros valorizem, que os outros gostem de nós para nós gostarmos de nós mesmos. E se nós formos pensar profundamente acerca de muitas coisas da nossa vida, nós poderemos ver que grande parte dos problemas que nós temos são, sempre foram e sempre serão, enquanto existirem enquanto tais, pseudo-problemas. São simplesmente formas deficientes que nós temos de nos relacionarmos com as coisas. Deficientes, há lacunas, há falhas. Há falta de plenitude. Portanto, a questão da autoestima, ela envolve
há problemas gravíssimos que as pessoas têm na vida que têm origem na falta de autoestima. Vamos imaginar uma coisa. A pessoa tem a possibilidade mesmo efetiva de fazer exatamente aquilo que gosta em termos profissionais. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa até recebe uma proposta de trabalho para fazer exatamente aquilo que gosta. É o seu sonho. Tem a ver com a sua energia original, tem a ver com a sua essência, tem a ver com tudo aquilo que tem a ver consigo. Mas de repente, entre aspas, alguns familiares têm algumas expectativas relativamente a essa pessoa não tem autoestima, portanto vive dependente do reconhecimento dos seus familiares e, em vez de seguir o seu caminho e fazer exatamente aquilo que sente que deve fazer, aquilo que acredita que deve fazer, por exemplo, aceitando essa proposta de trabalho, estou a dar agora um exemplo, poderia ser outro, a pessoa procura satisfazer as expectativas que outros têm de si. Realizando outro trabalho qualquer que não tem nada a ver consigo, por exemplo, só para satisfazer as expectativas. Essa pessoa vai ficar tão perturbada, tão angustiada, tão doente, que nem imagina que a origem foi exatamente a falta de autoestima, a falta de independência emocional para fazer as suas escolhas mediante aquilo que sente, mediante aquilo que acredita profundamente. E se nós formos ver, fizemos uma análise da nossa vida, a maior parte das pessoas fizeram uma análise da sua vida, e digo isto com sensibilidade e com o desejo de ver as pessoas felizes. Se uma pessoa for fazer uma análise, a maior parte das escolhas que a pessoa faz e fez, mais tem a ver com os outros e com gerir expectativas relativamente aos outros do que com fazer-se aquilo que se acredita profundamente que se deve fazer. E mata por dentro, uma pessoa destrói por dentro, é um cancro dentro da pessoa, no sentido figurado e não só. A pessoa abdicar daquilo que sente que deve fazer, daquilo que acredita que deve fazer, por depender emocionalmente daquilo que os outros poderão ou não pensar. E aqui o problema que se cria, aqui gera-se um problema que a priori não existiria por si só. Então, nesse caso, a questão da falta de autoestima, isso é um problema. Agora, a questão daquilo que os outros pensam ou não pensam, as expectativas dos outros, isso é um pseudo-problema. Essa questão é deles. As expectativas que os outros criam relativamente a nós é dos outros. É um problema deles. Então, há muitas questões, há muitos problemas que uma pessoa tem na sua vida. Aquela pessoa não gosta de mim. Não me valorizam. Isto, que só no fundo... Há muitas coisas que são, no fundo, pseudo-problemas. A grande questão não está fora. O que está fora, pseudo-problema. O que está dentro, isso sim é um problema. O que falta dentro, isso sim é um problema. E neste caso, o que é que falta dentro? E que é um problema, verdadeiramente. E que problemas é que vêm, por exemplo, que a pessoa ficar depressiva, a pessoa ficar a sofrer porque os outros não gostam dela, porque os outros isto, porque os outros aquilo, porque vive com dependências emocionais. Então, passa-se de um pseudo-problema que é aquilo que está fora, para um problema dentro, a partir de um problema que já está dentro. Então, neste caso, a falta de autoestima que é um problema original. Faz com que a pessoa ande a satisfazer as expectativas dos outros e, entre outras coisas, começa a fazer busca de reconhecimento, fama, de aceitação e começa a ter problemas por causa disso, mas pronto. Começa com a falta de autoestima que é um problema. Porque a pessoa liga em demasia aquilo que os outros pensam, sendo um problema. E ao a pessoa ligar demasiado que os outros pensam e ficando frustrada, insatisfeita, não sei o quê, volta a ter mais de um problema ainda. Então, são dois problemas. Falta de autoestima faz com que uma pessoa ligue demasiado a pseudo-problemas, que é aquilo que os outros pensam e vai não sei quando. Que depois a pessoa ainda fica frustrada por cima e depressiva e doente por fazer escolhas que têm a ver com os outros e não com ela mesma, criando um problema ainda por cima. Portanto, é falta de autoestima e aquilo que vem depois da pessoa ligar a pseudo-problemas que fez com que ganhasse outros problemas que são verdadeiros, que é tudo interior. E isto é profundo, porque há pessoas que vivem uma condição miserável interior, em termos emocionais, por causa da gênese que é a falta de autoestima, a falta de autoconsciência, a pessoa saber o que é.
E quando eu falo em cerca da liberdade e a escravidão humana, por exemplo, eu falo, por exemplo, acerca dessas questões. Porque quando uma pessoa depende emocionalmente do outro, uma pessoa torna escrava do outro. E aquilo que no fundo era apenas um pseudo-problema, torna-se um problema. Porque já começa com um problema. Que é a falta de autoestima, falta de autoconsciência, falta de independência emocional, está tudo ligado. Falta de autocentragem, uma pessoa centrar-se nela mesma em vez de centrar nas opiniões dos outros. Há pessoas que sofrem profundamente com coisas que, se uma pessoa for a ver bem, nunca deveriam interessar, nunca deveriam ser o centro. E há pessoas a sofrer muito com pseudo-problemas. Que começam com problemas. E que geram o quê? Outros problemas ainda maiores. É uma pessoa que acrescenta problemas. Então a falta de autoestima é um problema. Problema intrínseco, acontece de dentro para fora. A autoestima não é uma questão de fora para dentro, é de dentro para fora, é uma questão de independência emocional. Então, começa-se com uma falta de autoestima, por exemplo. Depende-se emocionalmente do que os outros pensam. Liga-se em demasia ao que os outros pensam, que no fundo é um pseudo-problema. E depois ainda se ganha mais problemas, que é as perturbações que uma pessoa vai adquirindo ao longo da vida, as frustrações, por andar a fazer o que os outros acham que uma pessoa deve fazer, em vez de uma pessoa fazer aquilo que sente. E conseguem perceber a relação entre problemas e pseudo-problema? Tem tudo a ver com a nossa forma de ver as coisas. Com a forma como nós nos conhecemos a nós mesmos e nos respeitamos a nós mesmos e nos centramos em nós mesmos. Então, quando eu falo na questão do individualismo, em que a individualidade deve centrar-se nela mesma, é exatamente para não criar mais problemas e para resolver o problema interior, que é uma gênese, que é um radical relativo à raiz, que é a falta de autoestima. Se uma pessoa não se centra nela mesma, não conseguirá resolver o problema da falta de autoestima. E vai criar muitos problemas a partir disso. Muitos problemas sérios e graves. Portanto, esta proposta que a individuologia faz, que eu faço, enquanto tem uma forma individualista, um individualismo em que a individualidade se centra nela mesma para viver a sua vida, para fazer escolhas a partir daquilo que acredita e não andando a satisfazer as expectativas que os outros têm, por exemplo, que isso é o nosso ego, o nosso sistema de sobrevivência, que está com medo disto e daquilo, sempre a viver com base no medo e que não ama ninguém. É uma proposta de autoajuda. A pessoa tem de se centrar nela mesma. Porque a pessoa, se não se centrar nela mesma, não poderá ter autoestima. Porque a autoestima é a auto. A autonomia é aquilo que é a anomia, por exemplo, o nome, a astronomia, a lei dos astros. A autonomia é aquele que... O autónomo é aquele que dita a lei a si mesmo. A si mesmo. Tudo voltado para a própria individualidade. A questão da autorrealização também. Autoconsciência. Tudo isto são propostas diretas e indiretas de uma espécie de individualismo. Mas não é um individualismo qualquer. Não tem nada a ver com egocentrismo. Isso é outra coisa. Não olhar a meios para atingir os fins tem mais a ver com ego. Não tem a ver com este individualismo que eu proponho enquanto filosofia de autoajuda, de autocentragem, de autoestima, de autonomia, de autocracia e todo esse tipo de coisas. Portanto, fica aqui uma... mas isto é só são pequenos exemplos que eu dei, porque são milhares, são milhões de exemplos possíveis em que as pessoas estão a viver problemas que tiveram origem em pseudo-problemas, que tiveram uma gênese, um radical ainda maior, que é o problema, que é um problema interior, que é a solidão, falta de autoestima, falta de autoconsciência e toda uma data de variáveis correlacionadas. Fica aqui uma reflexão acerca dos problemas e os pseudo-problemas para nós fazermos uma profunda mesmo reflexão acerca da nossa vida e acerca das nossas escolhas. O que é que nos leva a fazer determinadas escolhas que nós fazemos? Sabe porque sentimos e acreditamos profundamente que devemos fazer isso? Ou andamos de forma inconsciente a tentar satisfazer as expectativas dos outros porque não gostamos de nós mesmos? Nós somos responsáveis. A autoestima é uma questão intrínseca. Cada um é responsável por resolver a sua autoestima ou a sua falta de autoestima. Cada um é responsável, o único responsável por resolver o problema da solidão que sente. E isso requer exercícios de meditação, de interiorização. Ou uma pessoa faz isso ou continua a ser um escravo dos outros. A escolha de cada um. A pessoa tem liberdade para escolher. Ou ser escrava, ou meditar. Ou trabalhar o interior. Das duas, uma. Cada um tem de fazer as suas escolhas. Na porta de um, não passa o outro. Só se pode escolher uma porta. Ou ser escravo, ou autoestima e autoconsciência e meditação, e etc. E tudo isto são questões da espiritualidade. Uma espiritualidade que serve para libertar e não mais uma espiritualidade para reprimir e oprimir. Não queremos mais isso. Portanto, fica aqui uma reflexão acerca
dos problemas e dos pseudo-problemas. Espero que ajude as pessoas, todas estas reflexões que eu faço. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, subscrevam o canal, continuem a acompanhar, comentem, partilhem, porque é importante para fazer o canal crescer. São coisas da vida. Portanto, cumprimentos filosóficos.